Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Veronese e você está no nosso Conteúdos de História. Neste vídeo, que inaugura uma playlist com uma série de aulas sobre os povos nativos paranaenses, nós vamos iniciar as nossas discussões conversando um pouquinho sobre as heranças culturais do nativo paranaense. O que essas populações indígenas e nativas do estado do Paraná, elas legaram para a constituição da nossa sociedade, da nossa cultura contemporâneas. Então é fundamental que a gente entenda que esse vídeo ele vai trabalhar alguns aspectos. Nós não conseguiríamos em apenas um vídeo trabalharmos todos os elementos que envolvem a herança cultural dos nativos, mas nós conseguimos discutir alguns, sobretudo quando nós estamos falando para um público que me assiste e que muitos prestam concursos, muitos prestam vestibulares, então uma aula como essa ela é bem importante. Então, vamos lá, pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega a sua caneta e vamos estudar um pouquinho. Bom, quando nós falamos sobre a herança cultural, é importante que a gente entenda que nós estamos falando basicamente o que nós devemos ao nosso indígena, o que nós devemos ao nosso nativo. É claro que se nós pararmos para analisar e nós realizarmos um raio-x sobre a situação do indígena brasileiro, e não só do indígena paranaense, de 1500 até o presente momento, nós vamos analisar uma série de problemáticas envolvendo a relação entre o chamado homem branco, o europeu colonizador, o vencedor nesse processo e as populações, as comunidades nativas. Só que aqui o nosso intuito é uma discussão sobre o que hoje nós temos na nossa sociedade e que tem uma clara relação com essa herança, com essa influência cultural, essa herança cultural direta na nossa sociedade atual. E para fazer esse vídeo, eu me inspirei em uma sessão da obra do Rui Wachowski, que hoje é a Bíblia de História do Paraná que nós temos. Então, pelo menos na versão do livro que eu tenho aqui em minha casa, nós temos essa discussão ali na página 16. E a partir dessa discussão do Rui Wachowski que nós vamos começar a estudar e que nós vamos começar a analisar, por exemplo, que há uma influência étnica. Bom, infelizmente, nós sabemos que as populações nativas, elas foram, no geral, exterminadas, mas os nativos, se a gente parar para analisar as suas populações, as suas comunidades, hoje nós temos na nossa sociedade paranaense, na nossa sociedade brasileira contemporânea, nós temos esses descendentes de nativos, de comunidades nativas, e nós temos sim, ou de modo forçado, ou de modo espontâneo, de modo natural, nós temos uma miscigenação étnica também. Ou seja, mesmo recheada de problemas, nós temos não só uma continuidade. Por exemplo, eu durante a minha faculdade de História aqui na Universidade Estadual de Maringá, eu estudava com uma menina que era de descendência guarani. Inclusive, durante várias conversas, ela ensinava várias palavras guarani para eu e para os meus colegas. Nós não fizemos a faculdade toda, ela fez algumas matérias e nós tivemos essa menina, que era uma menina guarani, e o pai não era indígena. Então nós tivemos ali uma miscigenação, certo? Então é importante que a gente entenda que hoje há sim uma influência étnica. E aqui eu não estou discutindo, não é o meu propósito nessa aula, discutir a problemática das relações entre o colonizador e entre o colonizado, que vem desde o momento em que houve o encontro entre esses dois mundos, o encontro entre velho e novo continente. Bom, nós temos uma influência, uma herança cultural muito grande, e ela é muito interessante de a gente estudar no vocabulário. Então, inúmeras palavras
de origem tupi-guarani ou do tronco linguístico macro-G fazem parte, por exemplo, do nosso dia a dia. Então nós temos palavras como, por exemplo, Paraná, Curitiba, Paranaguá, Iguaçu, Tibagi, canjica e várias outras palavras que chegaram ao nosso vocabulário atual a partir, sim, dessa influência de vocabulários, dessa influência e dessa permanência de algumas questões envolvendo a língua. Bom, além da influência étnica e além do vocabulário, o que mais nós temos? Uma questão envolvendo algumas heranças na área da alimentação. Como assim? Bom, a farinha de mandioca, ela era muito utilizada pelos nativos e ela acabou se tornando uma base alimentar a partir do momento em que os europeus eles vieram para cá, também para eles, né? Porque já era uma base alimentar para os nativos. Na impossibilidade da farinha de trigo durante um período, a farinha de mandioca ela exerceu influência muito grande na vida daquelas pessoas que vinham para cá, para o Paraná, para o Brasil e etc. E hoje faz parte dos nossos hábitos alimentares. Certo? Então a farinha de mandioca, o consumo da mandioca é muito importante. Tem vários livros, tem vários artigos explicando sobre essa questão da relevância desse produto, da relevância da nossa querida mandioca. Bom, e o que é interessante sobre a mandioca também, os nativos eles acabaram desenvolvendo uma forma para tirar o veneno daquela mandioca que é venenosa, que tem um ácido que não faz bem para a saúde. Então isso fez com que eles tivessem ainda mais possibilidades alimentares e isso acabou legando uma influência, uma herança para a nossa sociedade contemporânea. Bom, além da influência étnica, do vocabulário e da alimentação, nós temos também o uso da rede, ENI. Bom, os nativos, eles usavam a rede para dormir, porque eles não faziam a utilização do que hoje nós conhecemos como a cama. Então, essa questão da rede ela é fundamental. Nós vamos analisar nessa playlist que muitos nativos construíam essas redes a partir do próprio algodão que plantavam. Era uma atividade muito interessante, era uma atividade artesanal e era uma atividade que, claro, fazia parte do hábito, fazia parte do cotidiano das populações nativas paranaenses. E por último, nós temos a erva mate, que desempenhou uma relevância fundamental na história do Paraná. Foi realmente um dos ciclos mais importantes. O nativo já fazia utilização da erva mate, já tinha uma bebida a partir da erva mate. Durante o primeiro momento, os próprios jesuítas proibiram essa erva mate, rotulando-a como a erva do diabo, mas depois acabaram incorporando essa utilização às suas práticas, inclusive percebendo, claro, o potencial econômico que a erva mate tinha. Bom, esse foi um vídeo, um curto vídeo para dar início, para dar o pontapé inicial para nossa playlist sobre as populações nativas paranaenses. Opa, meu microfone até caiu aqui. É fundamental que a gente continue acompanhando, que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, continuem acompanhando o nosso vídeo e as nossas aulas, porque nós temos uma playlist toda especial voltada para as populações nativas paranaenses. Então esse foi um pequeno vídeo, um vídeo inspirado no nosso querido Rui Wachowski, e a partir daí eu vou entregar para vocês uma playlist muito bacana sobre as populações nativas paranaenses, sempre nesse esquema, como se nós estivéssemos em uma sala de aula, como se eu estivesse conversando com você, onde tenho aqui como professor e tenho o quadro ao lado passando a nossa matéria. Eu fico muito grato pela sua companhia até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma orientação, fique à vontade e seja gentil nos comentários. Muito obrigado, até a próxima aula e ótimos estudos para você.